Salve, salve, minha gente amiga. O nosso abraço, os votos de que possamos enfrentar esta semana com muita tranquilidade. Uma semana que não começa com alegria, porque o Esporte Clube Passo Fundo deixou escapar a possibilidade de chegar entre os melhores do futebol gaúcho do interior ao perder para o Avenida de Santa Cruz, o modesto Avenida no meu modo de ver. Avenida sem maiores pretensões, veio a Passo Fundo, levou o empate sem gols e fez o único gol da partida lá na capital do fumo, deixando o nosso representante na contramão. Fica tudo para 2024 no futebol de Passo Fundo, no futebol passofundense. O Esporte Clube Gaúcho foi eliminado antes desta fase. O Passo Fundo tentou a sustentação, mas não deu. Marcelo Carenhato explicou os motivos, justificou alguma coisa, explicou, mas não justificou totalmente, não é? Fica tudo para a Copinha, porque o Passo Fundo vai disputar a Copa da Federação Gaúcha de Futebol em homenagem ao Tarciso Flecha Negra. É a expectativa, então, de que os pontos se encontrem aí nesta Copinha do Futebol do Rio Grande do Sul, que terá muitas equipes que almejam, logicamente, um lugar ao sol, ou seja, a Copa do Brasil. Uma classificação leva à Copa do Brasil. Mas nós vamos conversar no programa de hoje com um dos narradores esportivos da capital do Planalto, consagrado aí na Rádio Planalto e que esteve lá em Santa Cruz do Sul, acompanhando de perto a movimentação, sentindo a emoção na pele. Sentindo a emoção na pele de um jogo decisivo, Avenida e Passo Fundo. Benhur Borges está aqui dividindo a bancada conosco. É um prazer enorme, meu caro Benhur. E nós vamos ter assuntos em questão aqui na sua TV Passo Fundo. A TV Passo Fundo que tem uma abrangência também pela Coprel TV em outros 36 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Dupla Grenal, olha a dupla Grenal vai indo aí, nos dando a resposta. O Grêmio fica entre os 4 possíveis classificados na Série B do Campeonato Brasileiro. O Internacional está entre os 6 classificados e com o resultado que aguardamos aí, seja favorável contra o América Mineiro, fica dormindo em 3º lugar no Campeonato Brasileiro Série Principal. Assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje. Aguarde um momento depois do... A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Preocupado com a saúde dos seus olhos? Deixe esta preocupação para a Ótica Rebelato. Experiência de mais de 40 anos no ramo óptico. Laboratório com tecnologia de última geração. Atendimento personalizado. Ótica Rebelato. Seus olhos merecem esta nitidez. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo.
Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413. Muito bem, amigos, estamos de volta. O assunto é esporte na sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você pode nos acompanhar também pela Coprel TV em outros 36 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Estamos chegando também na fronteira oeste do Rio Grande. Conosco, Benhur Borges. Muito prazer, meu caro narrador esportivo da Rádio Planalto. Gostei muito do trabalho que vocês propiciaram à moçada que estava aqui na cidade de Passo Fundo no último final de semana. Satisfação é toda nossa, Jorge, estar com você. É uma honra. Obrigado pelo convite em estar aqui participando do seu programa. E dizer-te que eu também estou ao lado de uns narradores esportivos do interior do estado do Rio Grande do Sul, que trabalhou muito pelo esporte de Passo Fundo, nas emissoras de rádio de nossa cidade. Então, é uma alegria imensa estar ao seu lado, estar no seu programa participando contigo. O prazer é todo nosso, meu caro Benhur. Vamos jogar aquele confete e tal, porque eu continuo torcendo pelo sucesso do futebol de Passo Fundo, exemplo de você e de toda a sua equipe esportiva, que fez um belo trabalho, diga-se de passagem. Lá estavam o narrador, o comentarista e o repórter, não é? O Christian Queiroz fez um belo trabalho, o Ari Machado, como de praxe, com conhecimento, tecia suas considerações, e a retaguarda também com o Luiz Carlos Carvalho. Beleza realmente de trabalho, os nossos parabéns. Uma pena que não deu para chegar na finalíssima, não é, Benhur? Verdade. Tu sabes que este campeonato, no meu entendimento, ele teve assim algo diferente, né? Equipes que se equipararam muito em termos assim de qualidade. Qualidade técnica quase que não existiu. Tanto é que, observa você, tivemos as duas equipes que subiram para a divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul o ano que vem, classificadas em 4º lugar. O Avenida, exatamente. Sem maiores pretensões, né, Beio? Sem maiores pretensões. E o Esportivo. O Esportivo veio crescendo na metade do campeonato para frente. Que não era uma das favoritas. E aquelas favoritas, enfim, ficaram de fora. Bom, com relação ao Esporte Clube Passo Fundo, a gente quer dizer o seguinte, em primeiro lugar, parabenizar a direção pelo desprendimento, pelo arrojo em poder assumir um clube de futebol, porque não é uma tarefa fácil, a gente sabe disso. A gente lida com suscetibilidades, com vaidades, não é? Jogadores que vêm de outras pairagens, muito pouco aqui do Rio Grande do Sul. Então, até eles foram acolhidos maravilhosamente pela direção do Esporte Clube Passo Fundo, que fez o possível e o impossível para que tudo pudesse dar certo. E nesse dar certo do Passo Fundo, nós temos uma campanha do Passo Fundo que não foi uma campanha extraordinária, foi uma campanha de equilíbrio, né? Uma campanha para subir para a primeira divisão. E teve várias oportunidades para que pudesse avançar um pouquinho mais. Ele se classificou em 3º lugar, teve 22 pontos, até trouxe aqui algumas anotações. Nos 14 jogos teve 5 vitórias, não é? Teve 7 empates e 3 derrotas. O Passo Fundo venceu o Cruzeiro por 2-0, o Brasil por 2-0, o Gaúcho por 1-0, o Tupi por 1-0 e o Glória por 1-0. Depois, sofreu uma empatite sem tamanha. Em casa, durante todo o campeonato, não ganhou um jogo sequer. Teve 3 derrotas, perdeu na estreia para o Veranópolis, depois voltou a perder novamente, jogando fora de casa para o Veranópolis por 1-0. E ontem, a derrota para o Avenida. Então foram... Bom, mas, Benhur, você fez esse dado estatístico aí que é muito importante. Sim. Só que o fato de ter empatado os jogos, não ter vencido uma partida sequer, não teve uma influência na classificação. Porque ele chegou entre os 3 melhores do seu grupo, não é? Consequentemente, ele fez um bom trabalho. Respondeu, não em casa, mas fora de casa. Fez o seu trabalho como deveria fazer realmente o técnico Marcelo Caranhato. Só que
logicamente o pessoal bate nesta tecla. Se tivesse vencido uma em casa, a coisa seria diferente. Mas a partida importante que ele precisava vencer em casa seria essa contra o Avenida, no jogo de 180 minutos. Então você marque aos 39 minutos e 8 segundos do primeiro tempo, o jovem, mas talentoso, jovem entre aspas, Sim. mas talentoso, o Diogo Oliveira, perdeu a oportunidade de marcar aquele gol que você, logicamente, deve ter sentido também, como toda a torcida do Esporte Clube Passo Fundo. Porque aquele gol que o Diogo perdeu aqui no Vermelhão da Serra seria de alto significado. Não resta dúvida. E, aliás, foi o que mais a gente ouviu, né? Este até eu fazia, né? Ele ficou bastante chateado depois das entrevistas que concedeu à Rádio Planalto. Inclusive, ontem tomou lá uma joelhada, vamos dizer assim, nas costas, né? E teve que deixar o gramado, né? Poderia ter contribuído mais para o Passo Fundo, porque num jogo de futebol você tem que ter o cara pensante, né? Exatamente. Ele era o pensante do Passo Fundo, camisa 10, distribuía as jogadas, enfim. Aliás, o Márcio Nunes, quando veio aqui no primeiro jogo, disse: olha, eu estudei bastante a equipe do Passo Fundo, tentei neutralizar os dois atacantes, prestei muita atenção no estilo de jogo do Passo Fundo, e eu acho que eu consegui. Daí consegui esse resultado de 0-0 e agora vamos decidir tudo lá em Santa Cruz do Sul, que foi o que ocorreu. Aí eu até perguntei qual é a estratégia que terá então o Marcelo Caranhato, porque são duas equipes iguais, elas não se diferem em absolutamente quase que nada, né? Tanto na defesa como no ataque. Então foi um lance assim fortuito. Passou um Tony pecou, porque numa decisão você tem que entrar focado, você tem que entrar ligado. E eu tenho certeza que isso foi dito no vestiário, né, pelo técnico Marcelo Caranhato. Mas por cargas d'água houve um descuido. Tomar um gol numa cobrança de um lateral. Mais ou menos uns 8 jogadores do Passo Fundo dentro da área. Tá na tela aí, ó. Tá na tela. Lá na meia-lua da grande área, tem mais um jogador do Passo Fundo. 3, 4 jogadores do Avenida. Cobrança de lateral, centroavante Tadeu, sobe para cabecear, 2 o acompanham, nenhum consegue chegar na bola. O Tadeu dá uma casquinha na bola, vem até a marca do pênalti. O jogador que fez o gol, o Jefferson, imprime uma velocidade, consegue chegar na bola e acaba marcando o gol do Avenida. Quer dizer, então houve falha na marcação, como todos podem estar aí neste momento observando na telinha, não é? Olha só. Então, é uma lástima. E depois veio o segundo tempo, o Passo Fundo foi para cima do Avenida, o Avenida se absteve de jogar, jogou com o regulamento debaixo do braço, cometia faltas e mais faltas, ou então quando sofria as faltas, né? Os jogadores do Avenida caíam, ficavam, como se diz na gíria do futebol, né? Amorcegando, levando o jogo, amarrando. Aí vinha a maca, o juiz autorizava a entrada da maca, o pessoal vinha caminhando. Olha, o juiz até foi conivente em algumas situações aí no jogo. Ele trouxe bastante complicação para o Passo Fundo. Ele não arbitrou como deveria arbitrar uma semifinal, no meu entendimento, né? Bom, Benhur, você fala em muitas faltas que foram cometidas. Você acha que aquela falta cometida em cima do Diogo Oliveira não foi fundamental para tirar o Diogo da partida? E não foi, o árbitro não agiu com mais austeridade, ele poderia ter aplicado o cartão, não aplicou, deixou passar e tal. É exatamente isso, como eu estava me referindo. O árbitro ele foi conivente em algumas situações e neste lance, especialmente neste lance, era um lance para expulsão. Porque o jogador do Avenida, ele foi maldoso no lance, como se diz, não é? Ele veio para atingir o jogador e não a bola. O objetivo, então, era tirar o Diogo Oliveira. Conseguiram tirar o Diogo Oliveira, desarticulou um pouco o esquema armado pelo Marcelo Caranhato, no meu modo de entender, não é? E, por conseguinte, chegaram àquele gol. Mas uma equipe que quer se classificar como o Passo Fundo pretendia, não pode dar mole como deu no sistema defensivo
deixando uma bola solta, completamente solta, para o atacante do Avenida de Santa Cruz. Exatamente. Faltou o pessoal, uma conversação, faltou ali uma voz de comando, vamos dizer assim, né? Todo mundo marcando homem a homem, marcação muito à distância, dando espaço, né, para que o Avenida pudesse progredir na jogada, e ficaram sonolentos, né, apáticos no jogo. Não sei se entraram assustados ou amedrontados, alguma coisa aconteceu para que tudo isso viesse no final do jogo, fazer com que o Avenida, então, passasse de fase, né, porque agora tem a final aí com a equipe do Esportivo. A verdade é que a Avenida e Esportivo já estão garantidos para 2023. E nós vamos ter que pelear em 2023, buscando 2024 com mais tranquilidade, então, para trabalhar. Não sei se permanece esta comissão técnica do Esporte Clube Passo Fundo, liderada pelo Marcelo Caranhato, a comissão técnica do Gaúcho, que desclassificou antes, já foi embora, o Fabiano Borba me parece que está lá pelas plagas de Bagé, não sei se estou certo aí na informação. Tá certo. Fabiano Borba vai tentar com o Guarani de Bagé uma vaga na especial de 2024 e o Passo Fundo pensa então na Copinha. Copinha dá uma vaga para a Copa do Brasil. Exatamente. Mas tem mais uma situação, se me permite, Jorge, pois não, que está nos acompanhando, eu gostaria de trazer aqui no seu programa. Lá a gente falou bastante, né, durante as transmissões. Até em algum momento, na metade do campeonato para frente, eu até sugestionei, será que não está na hora de haver alguma mudança técnica no Passo Fundo? Porque o Marcelo Caranhato, ele tem as suas convicções. Ele apostou muito, especialmente num jogador, né, que é o Vitor Sapo. O Vitor Sapo não conseguiu marcar um gol sequer. Não chutou uma bola gol durante praticamente todo o campeonato que pudesse levar algum perigo, alguma situação de gol para a equipe do Passo Fundo. Então, quer dizer, morreu abraçado com o seu jogador preterido. O Gabriel Barcos, que havia entrado em alguns jogos, inclusive marcou 2 gols. Então ele poderia ter arriscado algo diferente ontem, né? Ele teve as suas convicções e acabou pecando por isso. A direção apostou bastante no trabalho do Marcelo Caranhato, mas algumas pessoas, ninguém hoje, todo mundo acompanha o futebol, ninguém fica alheio ao futebol, entendem, né? Às vezes criticam a imprensa, né? Vocês estão querendo derrubar o time, derrubar a casa. Não se trata disso, mas é que todo mundo está vendo. E o que estava acontecendo no Passo Fundo, a gente entende que poderia ter uma mudança ali, sabe? De pensamento, de estratégia, porque a convicção do Marcelo Caranhato o traiu, no meu entendimento. Mas quando você fala, Benhur, mudança tática, mudança técnica ou tática? É mudança técnica, né? Técnica, a saída do Caranhato? A saída do Caranhato. Eu acho que deveria o Passo Fundo, a direção, ter experimentado uma outra situação. Embora, né, os números não mostrem isso, mas ele insistiu demais em algumas situações. Uma equipe sem emoção, sem explosão, sabe? Muito apática, no meu entendimento. Quem sabe um novo pensamento, um novo técnico, pudesse haver algumas situações diferentes que levasse o Passo Fundo, quem sabe, a brigar realmente para uma vaga, né, no Campeonato Gaúcho do ano que vem, ou seja, do ano de 2023. Então faltou um pouquinho mais de vontade, né, para o Passo Fundo. Vontade todo mundo tem de querer vencer. Faltou um pouco mais de atitude. E, inclusive, em algumas situações, a gente ouvia de alguns conselheiros por lá, que não é o caso aqui citar o nome, né, que faltou muito comando na equipe do Passo Fundo. Então, fica algumas coisas das entrelinhas. Eu acredito que o Marcelo Caranhato, inclusive, né, teve várias expulsões, né, ele foi muito indisciplinado, em algumas situações. Então eu penso que se tivesse mudado, quem sabe, a postura do Passo Fundo no que diz respeito à comissão técnica ou o técnico, quem sabe, né, esses jogadores pudessem jogar um pouquinho mais. O Vitor Sapo saindo expulso lá do campo, quer dizer, Passo Fundo praticamente durante todo o campeonato jogou sempre com 10 homens, porque ele foi infrutífero. O que diziam é que ele ajudava muito o ataque do Passo Fundo, prendia os zagueiros, atrapalhava, ficava por ali como um pivô. A gente entende diferente, é uma opinião.
Eu penso que se tivesse mudado a postura, o jeito de jogar do Passo Fundo, quem sabe pudesse, né, ir um pouco mais adiante no Pois é, campeonato. então, na definição de você, e eu acredito que os demais Claro. colegas ali, Comum a mesma ideia. chegou o momento do Marcelo Caneato pegar a sua toalha, pegar o seu boné e dizer adeus ao comando técnico do Passo Fundo? Eu penso assim. Eu, se fosse a direção do Passo Fundo, eu teria tomado uma atitude mais... E nas entrelinhas o pessoal está conversando a esse respeito? Deu para sondar alguma coisa? Deu para sondar alguma coisa. Mas aí é aquela coisa de convicção, né, Jorge? A direção está ali, apostou nele, apostou no trabalho dele, ele teve a convicção de trabalhar com um jogador de referência dentro da área, mas no pivô, mas ficou manjado as jogadas do Passo Fundo, você está entendendo? Ficou muito manjado, todo mundo já sabia como é que o Passo Fundo jogava. Quer dizer, não apresentou algo diferente, né? Então nós pensamos que, em comum acordo, né, entre os colegas lá, que talvez se o Passo Fundo tivesse mudado um pouquinho a sua estratégia, o seu jeito de jogar, mudando o técnico, pudesse, quem sabe, aflorar um pouco mais, né, ter um pouco mais de garra, mais de vontade, né? Porque todos que foram no Vermelhão da Serra, tenho certeza absoluta que não ficaram satisfeitos com a produção do Passo Fundo, né, do time do Passo Fundo. Muito bem, vamos aguardar então os acontecimentos. Me parece aí que está surgindo também uma nova comissão técnica no Passo Fundo. No entender do Benhur, que está lá no meio, não é? Eu não acompanhei de perto a movimentação do Passo Fundo, mas a torcida do Passo Fundo deu uma resposta positiva. Ela quer bom futebol para o futuro, segundo a nossa observação. Esse é o grande ponto positivo, né, que nós temos a destacar. A cidade comprou a ideia, né? Quando o time vai bem, está indo legal, está buscando alguma coisa, o pessoal realmente comparece, né? Lá em Santa Cruz do Sul também compareceu. Compareceu também lá em Santa Cruz, um time que estava desacreditado, se classificou em 4º lugar, veio vindo, as coisas foram acontecendo e num lance fortuito, como foi ontem, né? Conseguiu fazer o gol e ficou nisso. Depois jogou com o regulamento debaixo do braço, se absteve de jogar futebol durante todo o segundo tempo. O Passo Fundo atacando, não conseguia furar o bloqueio do Avenida e também não chutava muito a gol. E uma única bola que teve a felicidade, o Wilson Júnior, de chutar e a bola ia entrar, o goleiro foi lá e tirou. Seria o empate do Passo Fundo, né? Muito bem. Diz que o gramado conturbou também, não é? Prejudicou o andamento da partida, mas prejudica para a Avenida, prejudica para o Passo Fundo. Ah, mas o Avenida já está acostumado àquele tipo de gramado, aquele tipo de chão realmente que se vê aí. Um gramado completamente enlameado, né? Exatamente, né? O campo de jogo, a praça do jogo ali, né? Todo mundo está observando, não era dos melhores, né? A bola não rolava. Quem sabe isso possa ter dificultado também um pouquinho o estilo de jogo do Passo Fundo, que é uma equipe mais técnica, né? A bola não rolava, então era muita ligação direta, né? Bola da defesa para o ataque, a bola voltava e não tinha como você trabalhar a bola, as dimensões do campo, inclusive, bem menores que o do Vermelhão da Serra. Então houve uma série de fatores complicativos aí para que tudo isso pudesse acontecer. Mas no meu entendimento, o maior fator implicativo foi a falta de atenção do Passo Fundo, né? Exatamente onde o Passo Fundo não poderia pecar, acabou pecando. E as imagens estão aí para mostrar. Observa ali praticamente quase todo o time dentro da área, numa cobrança de lateral, tomar um gol como tomou o Passo Fundo é inadmissível. Aí não tem como a gente dizer outra coisa e depois que tudo acabou, a desolação total dos jogadores do Passo Fundo, né? Não dá para perdoar então, Benhur. Não tem como perdoar, né, Jorge? Muito uma bem. decisão. Nós estamos conversando com o narrador esportivo da última partida do Passo Fundo na competição atual, Benhur Borges, narrador da Rádio Planalto, e nós vamos a um breve intervalo para voltarmos já em seguidinha, falando em esporte na sua TV Passo Fundo. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce.
E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Preocupado com a saúde dos seus olhos? Deixe esta preocupação para a Ótica Rebelato. Experiência de mais de 40 anos no ramo óptico. Laboratório com tecnologia de última geração. Atendimento personalizado. Ótica Rebelato. Seus olhos merecem esta nitidez. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você pode nos acompanhar também através da Coprel TV em outros 36 municípios e no aplicativo do seu celular. É tvpassofundo.com.br, lá está a nossa programação total. Olha, minha gente... Esteve lá na cidade de Santa Cruz do Sul, na melancólica partida do Esporte Clube Passo Fundo, perdendo para o Avenida de Santa Cruz, o nosso repórter Carlos Dantas. E é com ele o trabalho que vamos apresentar agora para as senhoras e senhores. Alô, alô, telespectador, torcedor de Passo Fundo, desportista e em especial, ao grande torcedor do Esporte Clube Passo Fundo, que fez bonito esse fim de semana em Santa Cruz do Sul, compareceu em massa, ou seja, eram só 300 ingressos para a torcida visitante e lotou a arquibancada no acanhado estádio do Esporte Clube Avenida, que venceu o Passo Fundo por 1-0, classificando-se assim para a final da Série A2 e automaticamente classificado para a elite do futebol gaúcho de 2023. Procurando o Tadeu, de cabeça, o toque para trás, vem chegando o time da Avenida com o Jefferson! Gol do Avenida! Rapidamente o Wendel teve Passo Fundo, infelizmente não deu, não, Wendel? Verdade, infelizmente não deu dessa vez, mas estamos felizes por tudo que a gente fez durante a competição. Deus sabe todas as coisas, o trabalho vai continuar sendo efetuado. Mas isso aí, levantar a cabeça e vamos para a próxima. Pelo menos o grupo mostrou raça, pegada, faltou o detalhe, o gol. Verdade, verdade. Mas vamos levantar a cabeça e trabalhar. Quem não faz o dever de casa, não passa de ano. Esse era o ditado que tínhamos quando criança, que nossos pais diziam, e quem estuda hoje usa esse refrão, né? Quem não faz o dever de casa, não passa de ano. Foi exatamente o que aconteceu com o Passo Fundo. Não ganhou uma em casa. Uma. Tudo bem, a equipe era uma equipe modesta, não era uma equipe qualificadíssima, mas nenhuma era da competição. Só que quem não faz o dever de casa e não tem centroavante que faça gol, dificilmente vai classificar. O professor Marcelo fez milagre com esse time do Passo Fundo. Tá de parabéns o grupo pela pegada, pela raça, deram o sangue dentro do campo. Eu estava no lado, na tela, por isso que é bom
a gente não ficar só em cima de gabine ou coisa parecida. Como repórter é bom sair e conviver ao lado da torcida, ver o sofrimento do torcedor do Passo Fundo, como eu vi, né? E fiquei ao lado, na beira do campo, tanto no ataque como no outro, olhando da tela como se fossem meus velhos tempos de guri, lá no campo do Gaúcho. Está de parabéns ao presidente por ter essa coragem sensacional de ser diretor de clube do interior. É uma coisa muito difícil. Então, o presidente Volney é sua diretoria, né? E agora é reunir, né? Ver os prós e os contras e tentar remontar uma equipe para o segundo semestre que agora começa. Não podemos parar. Só que precisamos de uma coisa. Para participar da Copinha, precisamos de um time mais forte. E para ser um time mais forte, tem que ter dinheiro. Não pode ser só o presidente Volney botando. Claro que já apareceram alguns empresários ajudando o clube. Mas um pouco mais, nós vamos para a Copinha e, se Deus quiser, jogando 2 etapas num campeonato em nível de Copa Brasil, ou em nível nacional, seja ele quem for, né? Pode de cara já ganhar 500 mil, mais 500, tirando 700, 800 mil, com um time classificado já é uma grande coisa. Mas para chegar lá, nós precisamos do empresariado de Passo Fundo. Olha, eu não consigo admitir que Passo Fundo não tem um time no Campeonato Gaúcho série principal. Para encerrar, ontem eu conversava com uma executiva de uma grande fumageira aqui de Santa Cruz. E aí o que aconteceu? Eles me dizendo que sofreram muito as empresas aqui com essa pressão internacional contra o tabagismo. A esperança deles, por exemplo, era a liberação do cigarro eletrônico, que foi terminantemente proibido pela Anvisa. Então, uma cidade do agronegócio, uma das mais fortes do sul do Brasil, a 39ª cidade da melhor qualidade de vida do Brasil, não ter um time para nos representar, seja gaúcho ou seja Passo Fundo, é difícil acreditar. Temos cacife, temos sim, só que falta o empresariado comparecer um pouco mais. Não deu. Ano que vem tem mais. Aquele abraço. Beleza, o Dantas conversou então aí com a moçada e tal, trouxe a sua opinião a respeito do jogo. Lamentavelmente o Passo Fundo não chega na finalíssima e nós estamos conversando com o Benhudo Borges, narrador esportivo da Rádio Planalto, que esteve na casa do adversário e lamenta, como nós lamentamos, aliás, toda a torcida lamenta, a desclassificação do nosso representante. Mas, Benhudo, você está há muitos anos no rádio esportivo de Passo Fundo, no rádio de um modo geral e no rádio esportivo nesses últimos 10 anos, se não estou enganado. Como é que é? Como é que está a situação? É verdade, Jorge. No rádio esportivo, desde o ano de 2000, a gente vem atuando lá pela Rádio Planalto. 20 anos, então. Eu acompanho, mas não marco muita data. Fazendo as narrações esportivas lá na Rádio Planalto, né? Estamos também com um programa pela manhã aos domingos e à tarde, todas as tardes, de segunda a sexta, das 16 até as 18, apresentando um programa jornalismo musical, né? Para quebrar um pouquinho, porque a gente gira muito com informação, então um pouquinho de música na tarde para dar uma sensibilidade a mais, para descontrair um pouquinho mais. Tá certo. E fora isso, Jorge, dizer que realmente a frustração foi enorme por parte do torcedor, né? Encontramos os torcedores depois que pararam num restaurante e todos foram unânimes em dizer, puxa vida, olha, ficamos frustrados realmente pelo que presenciamos, né? Esperávamos um pouquinho mais do Esporte Clube Passo Fundo. Mas agora vem o Passo Fundo aí para disputar a Copinha. Quem sabe, né, as coisas possam fluir de forma diferente, mas está avançando. O importante é que o futebol não vai parar. Isso já é algo bastante interessante e importante, né? Que não vai parar o futebol no Vermelhão da Serra. Aplausos para a direção do Passo Fundo, que fez de tudo e mais um pouco para que as coisas pudessem sair ao contento. Infelizmente,
No futebol é assim, né, Jorge? Como você sabe. Se ganha, se perde, se empata, né? Em todos os esportes é assim. O Rogério Caberlon é o presidente da Federação Gaúcha de Basquete e conversou com o nosso repórter Carlos Dantas. Depois ele ouve também o professor Adriano, lá do Clube Comercial. Vai lá, Dantas. Presidente Rogério Caberlon, é um prazer recebê-lo em Passo Fundo como presidente da Federação Gaúcha de Basquete. E o nosso basquete, que já teve o auge com o Corinthians, passou por uma decadência como todo o basquete brasileiro. E agora está nascendo do zero, principalmente depois da pandemia. Qual é o motivo da sua visita em Passo Fundo? Bom dia, é um prazer estar aqui. A gente veio a convite do Adriano visitar a sede, né, conhecer as instalações e também conversar com o secretário do Clube de Esportes, o Romário, para que a gente sempre conversa por WhatsApp e tal, e nada como um contato pessoal para a gente se conhecer e estreitar as relações. Né? Para esclarecer o público, Passo Fundo, o único filiado hoje é o Clube Comercial de Passo Fundo. Como é que o senhor viu as estruturas, o projeto em si? Sim, em Passo Fundo, o nosso filiado é o Clube Comercial e as instalações são ótimas, gostei muito. Achei importante ter uma quadra só para o basquete, então a quadra está sempre montada, não tem que estar mudando, não tem que estar dividindo espaço, então isso dá a possibilidade do professor ampliar o número de treinos ou reduzir, sem ter muitas vezes, esse problema de ter só uma parte do dia para poder fazer o basquete. Há possibilidade de ver alguma competição do basquete até para motivar os atletas dessa região? Isso é uma das coisas que eu vim aqui para conhecer as instalações e vou estar encaminhando semana que vem para o Adriano, para ele encaminhar para a diretoria do clube, uma proposta de nós fazer um campeonato sul-brasileiro de seleções aqui, né, em outubro desse ano, ou se não for possível viabilizar para esse ano, já deixar engatilhado no próximo ano. Mas a ideia era fazer já em outubro desse ano aqui. Presidente, para encerrar, presidente, o nosso basquete em nível nacional e em nível mundial, como é que está? O basquete nacional foi muito maltratado nos últimos anos. Né? A confederação, acho, na minha opinião, judiou muito do processo. Quando teve dinheiro, não soube fazer os investimentos corretos. Adriano, você que é um batalhador, é um guerreiro muitas vezes sozinho, mas não deixou morrer a chama do basquete. Parece que está recebendo apoio. Sem dúvida, um apoio de uma forma especial, né? Da pessoa mais importante no cenário gaúcho do basquete, que é o nosso presidente que está aqui. Deu ok para os nossos alojamentos, nossas imediações, nossos aqui, tudo ok. E vou falar um pouquinho do basquete do Clube Comercial. O Clube Comercial jogou o fim de semana passado em São Leopoldo, a categoria Sub-13, fez sua estreia. Não tivemos um resultado que a gente esperava, mas foi um jogo muito importante para essa moçada, que foi o primeiro jogo desses meninos de 13 anos contra a equipe do Sinodal em São Leopoldo, onde nós perdemos de 46-31. No mesmo dia visitamos o Ginástica de Novo Hamburgo, o famoso Ginástica de Novo Hamburgo, com a equipe Sub-16, e aí sim, essa equipe tem a segunda vitória consecutiva, ganhando do Ginástica lá dentro, de 49-43. Então eu acho que o Clube Comercial, com o apoio de toda a sua diretoria, dos nossos diretores de esportes, estamos no caminho certo e com o apoio da federação para voos maiores. No momento, Adriano, pelo pouco que eu conheço do basquete de Passo Fundo, não é tanto o resultado, mas é não deixar morrer essa chama do basquete, que é, como falava o presidente antes, o segundo esporte mais praticado no mundo. E Passo Fundo não pode ficar fora, né? Vamos lá. Bem feito a tua pergunta. O último equipe federada de Passo Fundo foi o Instituto Educacional junto com o Colégio Conceição. Isso foi nos anos que eu trabalhei no IE, isso foi nos anos de 1999. Então ficou um vácuo muito grande, onde os atletas não tinham onde jogar, acabaram se desestimulando da modalidade, né, por não ter onde competir, só competições locais, que é um nível
não tão alto, mas era viável, né? Hoje em dia, depois dessa pandemia, o esporte ficou muito preso e restrito, porque onde não tem competições, e a federação ela surge nesse momento oportunizando a todos esses atletas federados a voltarem a competir no nível estadual contra os maiores clubes do estado, Grêmio Náutico União, Sojipa, Corinthians Santa Cruz, Caxias, que joga NBB. E isso para o futuro dessas crianças é maravilhoso, né? O esporte tira todo mundo de qualquer lugar. Ok, mais uma vez parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Estamos aí, TV Passo Fundo, dando todo o seu apoio. Obrigado, Dalton. Ok, Dantas. Obrigado, então, por sua participação na nossa programação esportiva de hoje. Nós estamos aqui entrevistando e dividindo a bancada com o narrador esportivo da Rádio Planalto, nosso querido amigo Benhur Borges, que esteve lá no fervedouro de Santa Cruz do Sul e que não pôde contar a vitória do Passo Fundo, lamentavelmente. Mas são coisas do futebol. O nosso Esporte Clube Gaúcho, já falamos muito do Passo Fundo, o nosso Esporte Clube Gaúcho, o que te parece? Vai disputar a Copinha? Confirmou ou não? Não, o Gaúcho confirmou que não vai disputar a Copinha. A ideia é outra, né? Reformular lá o campo, ajeitar a infraestrutura. Então o Gaúcho não vai disputar a Copinha. O Gaúcho, de certa forma, fez um bom campeonato, no meu entendimento, porque o Gaúcho vem de uma terceira divisão. O Passo Fundo, aliás, voltando um pouquinho de novo com o Passo Fundo, há 5 anos, se não me falha a memória, que vem tentando buscar novamente seu espaço aí na Série A do Campeonato Gaúcho. E o Gaúcho já estava há muito tempo, né, disputando a terceira divisão, hoje chamada Série B. O pessoal mudou a nomenclatura. Mudou a nomenclatura, mas a história é a mesma. A história é a mesma. Então o Gaúcho, ele, por um pontinho, né, ele poderia estar brigando, quem sabe, também como o Passo Fundo para voltar aí à elite do futebol do Rio Grande do Sul. Mas fica tudo para uma outra oportunidade, assim entendeu a direção do Esporte Clube Gaúcho. E vamos aguardar, né, para o ano que vem, então, o Gaúcho disputando novamente a Série A2. Já teve um grande feito que foi permanecer nessa divisão, não caindo, né? Esse ano caiu o Cruzeiro, né? Aliás, o Cruzeiro que tirou a chance do Esporte Clube Gaúcho. Veja, o lanterna da competição, o desclassificado da competição, acabou vencendo o Esporte Clube Gaúcho lá na Arena BSB Osmar Salton e, por conseguinte, tirou a oportunidade do Gaúcho. É verdade, que poderia estar brigando aí por uma vaga à elite do futebol do Rio Grande do Sul. Benhur, não te interrompendo e interrompendo ao mesmo tempo. Me parece que a boca pequena se fala aí que o Esporte Clube Gaúcho estaria se transformando numa empresa de futebol. Será que tem fundamento isso ou você não ouviu falar nada? Eu não tenho a informação sobre isso aí, Jorge. Não tenho a informação sobre essa notícia que você nos traz aí. Mas não sei se seria o momento ainda, né, de se transformar numa empresa, o Gaúcho, né? Mas tudo acontece muito rápido na vida, no futebol e assim por diante, né? Se eles pensam que isso possa ajudar a agremiação, possa ajudar o clube, quem sabe, né? Porque as pessoas vão cansando, né, Jorge? Você fica ali como presidente, o torcedor fica cobrando e não há dinheiro que chega, né, para a autossustentação, embora muitas empresas ajudaram, muitas empresas atenderam o Passo Fundo, atenderam o Gaúcho, né? Mas essa informação, infelizmente, vou ficar te devendo. O fato de a Federação Gaúcha de Futebol estar gerando as imagens de jogos, fazendo com que a crônica permaneça no tubão, não é? Narrando jogos aí sem aquela vibração por parte da torcida, ou seja, você não está no meio, influencia um pouco para a narração esportiva, Benhur? Bastante, né? Você fica fora do teu habitat, né? O teu habitat é o campo de futebol, você tem que sentir o calor da massa, vivenciar as situações, não é verdade? Está se ventilando, inclusive, aí, Jorge, de que o rádio tenha que pagar para transmitir alguns jogos de futebol. Acho que isso aí não vai passar no Senado, né? O pessoal está querendo matar o rádio. Olha, você ir para um campo de futebol sem um radinho é a mesma coisa que você assistir uma partida de futebol sem a bola.
O rádio faz parte dessa emoção do futebol. É evidente. Né? Então, complica bastante, viu? Hoje você narrar um jogo pela TV e você não estar lá no estádio, quebra realmente, né? Há uma quebra. Não consegue passar aquela emoção como se você estivesse no estádio. Você fica focado na tela por onde anda a bola, única e exclusivamente por onde anda a bola. Então, um fato novo que vem acontecer na arquibancada, um fato novo, o vendedor do amendoim, não é? A bandeira que tremulou e passou, deixou de tremular. Então, os fatos que acontecem além do futebol não são descritos pelo narrador. É porque você fica na iminência, né, de uma imagem e ali você tem que transformar uma emoção para quem está acompanhando pelo rádio, né? Assistindo pela TV ou então ouvindo só pelo rádio. Você tem que transformar aquela narração, fazer com que haja a motivação, haja a emoção. E os correlatos ficam alheios, né? Porque você fica preso somente no que está vindo para você, a imagem, né, da TV. Voltando à Série A2, as competições em todo o seu global, Benhur Borges, me parece que faltou artilharia, me parece que faltou conclusões a gol, me parece que faltou aquele homem-gol, não só no Passo Fundo, no Gaúcho, mas em todas as equipes. Veja que você tem aí na sua anotação jogos com 1-0, 0-0, 1-1. Não tem um jogo com goleada, me parece. Um que outro, aí o jogo lá com o Glória em Vacaria deu 3-2 e tal. Mas as artilharias falharam e faltaram muito. Será que é a motivação do treinador dizendo, olha, primeiro vamos evitar de tomar o gol para depois tentar fazê-lo? É verdade. A gente tem observado isso. Há uma carência enorme de jogadores de futebol, Jorge. Tanto com atacante, meio de campo, né, laterais. Se você conversar com alguns treinadores, eles vão dizer isso para você. Eu conversei, por exemplo, na última oportunidade que tive com o Fabiano Borba. Ele nos falava, poxa vida, a carência de jogador é uma coisa impressionante. Aparece bastante. Mas jogador realmente que tenha poder de definição e possa definir uma jogada, aquele lance capital, lá está ele, que o treinador possa olhar para o banco e quando olhar para o banco, chamar aquela peça, né? Você vai decidir o jogo para mim. Há uma carência enorme nesse aspecto aí, viu? Está em andamento o Campeonato de Futebol Amador de Passo Fundo. Será que os dirigentes dos nossos clubes, será que os supervisores se programaram para assistir um jogo ou outro do futebol amador para tentar tirar este ou aquele elemento, para ser burilado, para ser lapidado, enfim, e ser aproveitado numa equipe profissional, Benhur? Olha, muito se fala sobre isso, Jorge, mas as pessoas que estão jogando o futebol amador, elas aludem o seguinte, em conversa com eles, né? A gente tem que priorizar o nosso trabalho, a gente tem família, e para vestir a camisa do time A ou time B, fica um pouco mais complicado, e não dão a oportunidade para a gente, porque é diferente você ser jogador de final de semana e ser um atleta profissional, né? Exatamente, é uma dificuldade enorme. Mas eu acredito que o olheiro, aquele do Passo Fundo, do Gaúcho, deveria se ater a esses jogos do futebol amador. Porque aparecem futuros atletas profissionais que estão jogando ali, cumprindo função, cumprindo a missão e mostrando um bom futebol. É verdade, concordo com você. Tem muita gurizada boa por aí. O Grêmio Petrópolis, que eu diga, né? Hoje está levando o Inter de Santa Maria, empresta o nome para o Inter de Santa Maria na Sub-17. E o Brasil de Pelotas também, né? E o Brasil de Pelotas também. Então, estão fazendo um trabalho brilhante ali. Tem jovens ali de 17, 18 anos, estão pedindo passagem, né? Muitos estão sendo colocados em outras equipes aí do país. E a gente aqui com 2 times profissionais, no caso o Gaúcho e o Passo Fundo, quem sabe, né? Um pouco mais de avidez, né? Com relação a esse aspecto de buscar alguma peça, né? Incentivar esses jovens, não buscar tão longe que de repente está perto de você, né? Eu acho que seria mais viável, bem, no meu modo de entender, e mais acessível financeiramente. Por quê? Tem que deslocar
um atleta que vem lá do centro do país, vem ou vem de Curitiba, ou vem de Santa Catarina, tem que arrumar o alojamento, tem que colocar a família. Então, quando vem com a família, não é para passar esses 90 dias ou 120 dias, tem que fazer um contrato já mais alongado também. E, de repente, a prata da casa serviria muito bem para o nosso futebol. Algumas soluções caseiras, vamos dizer assim, seriam importantes. Você tem razão quando afirma isso, né? Hoje é custo-benefício, né? Exatamente. E nós temos aí na nossa região, a nossa região é uma região celeira, né, Jorge? De formação de atletas, né? Os últimos que saíram aí, Felipe, né? O Marquinhos. O Marquinhos. E anteriormente, então, nem se fala, não é? Nem se fala. Nós projetávamos grandes atletas aí no tempo de 14 de julho e Gaúcho. E depois o Esporte Clube Passo Fundo, ainda que projetou um que outro, mas preferiu trazer a pessoa já pronta. Mas pronta sem dar a resposta não significa nada. É verdade. E muitos deles até alheios ao que acontece no futebol do Rio Grande do Sul. Então, quem sabe, né? Fica essa sugestão para os olheiros, vamos dizer assim, entre aspas, dar uma observada aí na nossa região ou mesmo aqui na nossa cidade, né, que está em formação de atletas, no caso como, por exemplo, aí o Grêmio Petrópolis, né? Dupla Grenal, Benhur Borges, você acompanha também. Internacional na série principal do Campeonato Brasileiro, Grêmio Futebol Porto Alegrense na Série B, Internacional chegando entre os melhores do seu grupo. Não se esperava isso, mas deu uma volta por cima com a aquisição do Mano Menezes como treinador. E o Grêmio estava patinando, de repente o Roger Machado foi lá e botou a turma nos eixos. Veja que o Jeromel fez um partidaço no último final de semana ao redor dos seus 34 anos. É verdade. Alguém tem que segui-lo, né? Como exemplo. Não é possível, né? Jeromel aí com 34 anos de idade, ele tem aí fôlego se continuar neste pique, vamos dizer assim, para chegar aos 40 em plena forma, né? Jogador que se cuida, jogador que tem família, né? Jogador que leva com responsabilidade o seu ofício. Então, Jorge, o Grêmio, em alguns momentos, é de doer, né? O pessoal fala assim, é de doer, é ruim de assistir. É de arrepiar, né? É de arrepiar. O Roger, né, que numa primeira passagem pelo Grêmio foi bastante feliz, algumas pessoas, alguns torcedores disseram, né, na época, que ele deixou o time pronto para o Renato, enfim. E deixou, né? E deixou, realmente. E agora veio o Roger e parece que não deu uma liga. Agora que as coisas estão começando a acontecer, por pouco, muito pouco, né? Ele já não deixou o Grêmio, né? Tem que deixar o homem trabalhar também, não é, Beiro? Deixar o cara trabalhar. O Internacional insistiu demais com técnicos estrangeiros e a solução estava aí. Olha o Mano Menezes, né? Que trabalho brilhante que você está fazendo. Ressuscitou o Internacional, né? Ele fez uma alteração também na formação tática do time, na fotografia do time, isso é muito importante, não é? E teve a resposta dos jogadores. Ele moldou, deu uma cara, né, para o Internacional, conseguiu colocar as peças no lugar certo, né? E está indo bem o Mano Menezes com o Internacional. Na tua maneira de pensar, a dupla Grenal vai se qualificar esse ano, vai ficar entre os possíveis classificados? Grêmio na Série B, Internacional no grupo da Libertadores? O Grêmio seria algo estapafúrdio, né? Não conseguir voltar à primeira divisão com as equipes que estão aí disputar a Série B. O Internacional está indo bem, muito obrigado se continuar neste pique, né? Conseguindo o Mano Menezes dar essa cara, essa moldura, né? E fazer com que o time realmente ande em campo e as peças que estão surgindo estão dando boa resposta para o Mano. Eu acho que tem todas as condições do Internacional de chegar à Libertadores. Muito bem, a opinião do nosso repórter e narrador esportivo Benhur Borges, da Rádio Planalto, que divide a bancada conosco nesta semana e, por conseguinte, traz aí a sua observação, os detalhes da sua vivência no mundo esportivo. Olha, Benhur, foi um prazer tê-lo conosco. Obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente espera que você volte em outras ocasiões aqui na TV Passo Fundo. Eu é que agradeço, Jorge. Espero ter contribuído aí. Alguém pode ficar
de repente, um pouco zangado, né, com o que aqui a gente disse, não aceitar como verdade, que aqui falamos, a verdade não é absoluta, é apenas uma opinião, o nosso pensamento. Mas, enfim, são coisas do futebol, esperamos sempre e queremos sempre o melhor, né, para o futebol da nossa cidade. Muito bem, foi a participação de Benhur Borges, narrador esportivo da Rádio Planalto, que esteve lá em Santa Cruz do Sul e que não pôde contar a vitória do Esporte Clube Passo Fundo, mas são coisas do futebol, realmente, como disse o nosso entrevistado de hoje. Tivemos a participação do Carlos Dantas no serviço de reportagem e agradecemos a todos os senhores pela companhia. Até a próxima. Preocupado com a saúde dos seus olhos? Deixe esta preocupação para a Ótica Rebelato. Experiência de mais de 40 anos no ramo óptico. Laboratório com tecnologia de última geração. Atendimento personalizado. Ótica Rebelato. Seus olhos merecem esta nitidez. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317-1413.